enfim, vamos ter aí o início da Era do Império dentro de Maul. Se antes o Império estava ali, né, fora da jurisdição, o governo local, independente, democrático, fazia os seus mestres para não deixar o Império tocar no lugar, a presença do Maul e a língua solta aí de um droide acabou trazendo finalmente o Império para Maul, Lorde das Sombras, e a gente tem isso agora nesse quinto e sexto episódio, são maravilhosos. Depois ali, eu acho que dos dois primeiros, confesso, a série ela eleva muito, tanto nas suas batalhas, nas suas lutas com sabre, nas suas perseguições e também em como tudo isso vai mostrar como a galáxia no geral está lidando aí com o Império dominando, já que claramente a gente está nos primeiros anos do Império, né, pós-queda da República, pós-Ordem 66, então é ainda tudo muito novo. A gente vê exatamente isso de uma maneira bem simples e quase inocente através do droide policial ali, né, o parceiro do Lawson, que é o T-Boots. Eu adoro ele, mas ele é bem boca grande e ele não compreende como o Império vai atuar, já que ele vem aí, né, do sistema da República, com a Era dos Jedi, como que eles atuavam, ele até diz isso nos episódios anteriores, mas aqui ele acha que o Império vai chegar, vai fazer o que precisa fazer e problema resolvido. Tanto que o Lawson tenta explicar muitas vezes para ele que não é igual, o Império não é igual à República, as coisas são diferentes. A partir do momento em que eles se instaurarem no planeta, eles não saem mais, o planeta não vai ter a sua suposta autonomia. Então, esse medo crescente de tu perder até mesmo a ilusão que tu tem, né, de independência, ela acaba nesse quinto episódio com a chegada do Império, com a chegada do Tenente Blake e também com o Inquisidor Marok. Lembra? Não é a primeira vez que Marok aparece aí em Star Wars. Ele apareceu em duas outras produções, se você não lembra, de Star Wars recentes, que foi a série da Ahsoka. Sim, ele era um mercenário. Lembrando, a Ahsoka se passa na Nova República, então anos depois do que a gente está vendo aqui na série do Maul, então começo do Império, e em Ahsoka a gente vê também poucos anos depois da Nova República instituída. Então ele está vivo, ele permaneceu vivo trabalhando como mercenário pós-queda do Império, trabalhando, a gente viu, com a Morgan, né, a irmã lá da noite, que estava ajudando a trazer de volta o Thrawn. Então tudo isso vai se interligar, a gente então sabe que ele não vai de arrasta agora, ou pode ir, né, porque a morte do Marok é bem interessante lá em Ahsoka. Se você não assistiu a série live action, assista, ela é muito boa. Eu não entendo como as pessoas deram uma nota tão baixa. Pode ser que também tenha essa coisa, sabe, dela ser uma ligação, uma continuação muito direta, ou não tão direta assim, mas uma continuação do que a gente viu lá em Rebels, né? A gente vai ter vários personagens de Rebels, várias coisas que aconteceram na série animada de Rebels. Então pode ser que muitas pessoas não viram a série animada e se perderam em muitos detalhes, em muitas referências. E pode ser que ele vá de arrasta aí na série e a gente vê como que ele volta à vida depois. Não sei. Mas enfim, ele permanece atuando como mercenário, sim, ao longo aí do Império, como inquisidor, e depois, quando o Império cai, ele vai trabalhar diretamente com a Morgan, né, nessa tentativa de trazer de volta o Thrawn. Você não lembra, ele apareceu também em outra coisa muito interessante, que é outra série animada e que também não ganha o devido valor, que é Histórias do Império, né, que são essas mini animações, minisséries de 6 episódios, onde a gente tem foco em alguns personagens. Histórias do Império, a gente vai ter também uma conexão ali bem grande, né, mostrando um arco de 3 episódios da Barriss Offee, depois que o Império cai, e ela também sendo ali aliciada para se tornar uma inquisidora, comandada, é claro, treinada pelo
próprio Vader. Então ele tem essa aparição aí mostrando como foi o treinamento um pouco através da Barriss, e ele é nomeado como o primeiro irmão. Então é bem bom trazer esse link, até porque a gente vê no final do 6º episódio, onde ele se comunica com alguém no final do episódio, e daí é meio que saiu vazamentos, algumas coisinhas assim. Eu não vi os 2 últimos episódios, eu vi até o 8º, então realmente eu não tenho essa resposta. Daí realmente é achismo de Reddit, do que foi, dizem que foi vazado, mas mesmo se não fosse vazado, é meio lógico. Com quem ele está conversando é o Vader, porque é o Vader que treina, é o Vader que é o Lorde aí dos Inquisidores, então provavelmente é com ele que ele está conversando ali. Então, podia ser o Palpatine? Podia, mas é 99% de chance que é o Vader. Então ele se comunicando que o Maul realmente está vivo, ele é mais perigoso do que eles pensavam, e também tem ali os Jedi perdido, né? A gente tem o Dak e a Devon tentando fugir desse momento que eles percebem aí nesses 2 episódios que, ok, a gente queria ajudar a caçar o Maul, mas temos um problema. Um problema e o problema é o Império, e eles estão atrás da gente. Então essa coisa da sobrevivência, eles falam muito, eles continuam falando aqui nesses episódios, né? De como é importante fazer de tudo para sobreviver. Isso encaixa lindamente com a história, e a gente descobre um pouco mais. Todo dia a gente descobre um pouco mais da camada da história aí do Lawson, né, do capitão. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente já sabia que ele era um caçador de recompensas por conta do quadrinho, né, da prequel de quadrinhos que tá saindo aí mensalmente. Vão ser 5, já saíram 2, e lá no primeiro quadrinho, que vocês podem encontrar também com tradução aí de fãs em português, mas também ele tem na versão inglesa, é bem fácil de adquirir ele, mostrando que ele era sim um caçador de recompensas. Então ele sabe como é importante a questão da sobrevivência. A relação dele com a Rena Sul também é interessante, mostrando que ela também era uma caçadora de recompensas, né? Que eles fizeram aí uns trabalhos juntos, um salvou a pele do outro, por isso tem esse laço, esse vínculo. Mas também pra mim eles estão se pegando, eles se pegam forte e é isso. É sobre isso. E daí a gente tem toda uma questãozinha ali de será que ela trai? Será que ela não vai trair? O que que tá acontecendo? Como que eles vão escapar do Império? E como é clássico de toda a história que envolve o Maul, a gente tem isso em The Clone Wars, a gente tem isso na aparição dele em Rebels. Ele sempre tá lutando ao lado aí de algum, digamos, padawan, algum Jedi. Aqui ele luta do lado da Devon, né, contra o Marok. É uma cena lindíssima dos 3 ali, né, lutando, e os 2 contra o Marok, né, o Marok percebendo ali que não é só o Maul, tem o Jedi no meio, e essa batalha entre os 3 é muito boa, e o Maul, né, se fazendo de bonzinho porque ele quer aliciar a Devon. Ali ele mostrou bem na conversa que ele tem, que ele quer aliciar a menina, que ele sabe que ela é poderosa, ele precisa de uma aprendiz, então ele precisa ajudar ela a sobreviver e escapar do Império. Então eu gosto muito de como esses 2 episódios, eles são esse arco inicial de como o Império ele vai sufocar, digamos, esses personagens e até mesmo esse planeta com os seus comandos, com as suas normas, com os seus troopers. E ali a gente tem, incluindo isso, uma cena bem interessante. Eu queria essa cena mais destrinchada, que é o Marok, né, fazendo ali, interrogando o Lawson. É muito bonito, a questão de sombra e luz, mostrando, né, quase como se ele fosse um monstro, o Marok, tentando ali ter todas as informações que pode do que está acontecendo naquele planeta, né, se o Maul realmente estava lá. Então essa cena é bem interessante, bem macabra, o tom mais sombrio ele continua, mas agora nesse arco novo que é de fuga, né, eles realmente estão fugindo, tanto ali, né, das consequências, mas principalmente do Império, porque o Império está, sim, vendo que eles são
digamos, aliados tanto dos Jedi quanto ali eles esconderam a informação essencial que o Maul estava no planeta. Então, como o Império chega com esse mal maior, né, fazendo e dando medo até no Vário, né, quando o Maul dispensa, ele diz, agora tu pode sair daqui, eu já precisei do que tu podia me entregar, já usei, já tá tudo ok, né? Vai se entender com o Império. Então, mostra que até mesmo esses criminosos estão aflitos com a presença do Império no planeta. Essa questão da individualidade, ela é cortada, assim como em todo, né, governo ditatorial. E o Império, sim, é um governo ditatorial e ele mostra isso muito bem através desses pequenos detalhes. Então, é uma série totalmente adulta, carregando esse tom sombrio, não apenas pela presença do mal, mas principalmente pela presença do Império. Eu amo esses dois episódios, me diga aqui o que você achou, gostou aí de mostrar um pouco mais também no Marok, né, dos inquisidores chegando e participando aí dessa caçada?